Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Meirelles, fundador do Empreendabilidade, primeira data lab voltada a incentivar o empreendedorismo do Brasil. Estamos aqui no 7º episódio do podcast Empreendabilidade e hoje eu estou com um colega aqui, um amigo de longa data, para contar para vocês a história de empreendedorismo dele, né? Seguindo aquela linha que a gente vem conversando aqui dos empreendedores maduros, e queria falar para vocês aqui que a gente vê na prática, né, todo o conhecimento aqui que a gente está querendo passar. Então, bem-vindo, Fred Brasileiro. Ô, Ricardo Meirelles, que satisfação estar aqui com vocês. Eu sou o Fred Brasileiro, um jovem empreendedor, né? Eu vou contar um pouquinho da história para vocês, mas estou super animado. Te dou os parabéns aí pelo canal, tenho acompanhado. Então, assim, parabéns e espero que a gente tenha um papo super produtivo e verdadeiro. Cara, com certeza, com certeza. E aí, para quem não conhece ainda, principalmente o público feminino, o Fred é fundador da MK Store. A MK, ela surgiu aí na pandemia, primeiro com a venda online, tá com um canal ali de vendas no Instagram funcionando muito bem, mas avançou, evoluiu e hoje está nos pontos mais disputados, né? Um dos pontos comerciais mais disputados do Brasil, que é a proximidade da região da Oscar Freire nos Jardins em São Paulo. Então, Fred, conta aí pra gente, eu queria começar ouvindo de você essa decisão, né, de empreender, porque você está com 40 e poucos, né, já está com alguns cabelos brancos, mostrando maturidade, mas como é que foi tomar essa decisão de empreender? Bem, foi o seguinte, foi um ato, primeiro, super pensado, e eu acho que essa é a dica principal, apesar de ser muito novo, né, a minha empresa tem 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 5 meses, vamos fazer 1 ano e 6 meses, é uma empresa muito, muito jovem. Mas assim, o primeiro passo é você se estruturar. Então, eu tive um bom background, tive uma carreira de sucesso. Eu entrei como trainee numa multinacional de higiene e beleza. E nela eu consegui entrei como trainee, como eu disse, e fiquei 16 anos nessa empresa. E isso me deu muita régua e compasso, experiência administrativa, experiência em marketing, experiência em trade marketing. Então foi uma rotação muito bacana e eu fiz pelo menos aí uns 13 anos desses 16 em vendas. E isso apurou muito essa minha veia comercial que eu sempre acho que tive, apesar de ser publicitário, né? Exerci muito pouco a publicidade. Mas hoje ela me ajuda bastante assim, a ser criativo, porque ser empreendedor no Brasil, principalmente, é ser muito criativo. Então, dito isso, toda essa história e bagagem, chegou um determinado momento, ali veio a pandemia, e aí automaticamente veio o home office, e aí eu tive a oportunidade de voltar lá para a Bahia, e ficar um pouco, né, mais reservado, perto da minha família e tal. E isso me fez, mudou muito a minha cabeça. Então, a partir daquele momento, eu tomei uma decisão de, caramba, eu acho que eu tô maduro, né? Eu tava com o quê? 40 anos, 39, 40 anos. Eu tô maduro e tô preparado para montar algo, mas eu não sabia o que era, certo? E então, a partir do momento que você toma essa decisão, você vai montar alguma coisa, aí é que você vai procurar o que é que pode lhe chamar a atenção, né? Nesse momento aqui tem um fato bem interessante e curioso. Quando eu tomei essa decisão, eu tenho crenças e acredito em muita coisa, sabe? E então eu procurei algumas ajudas espirituais e coisas mais esotéricas. Dentre elas, fui em taróloga, joguei cartas e acabei numa astróloga. E essa astróloga foi demais, assim, porque isso eu até aconselho, assim, quem nunca fez um mapa astral, faça porque vale muito a pena. Então aí
ela desenhou, fez o mapa astral, e nesse, né, nesse final aí do mapa astral, né, deram algumas coisas, dentre elas, ela foi me dando indícios, né, de coisas. Então, por exemplo, você tem uma Vênus muito forte e tal, então um lado feminino bem apurado, né, digamos assim, de reconhecer, de gostar de trabalhar junto, de estar junto. Então, isso aí já me deu, né, alguns sinais. E ao final dessa consulta, o mais interessante, ela falou assim, eu não sei o que é que você vai montar, mas monte alguma coisa voltada para o público feminino. E aí, então, essa foi uma grande chave, porque assim, eu de verdade, eu me encontrei ali, né, naquele mapa astral, pô. Eu achei que ela estava me contando uma coisa que poderia ser um caminho. E aí eu nem pestanejei, assim, eu já fui, falei, cara, eu vou abrir alguma coisa voltada para o público feminino. E aí começaram, na verdade, os estudos, né? Então, eu ainda estava trabalhando, fiz a minha entrega, aliás, fiz o meu melhor ano, assim, de performance, mas eu tinha uma coisa legal, que vale a pena aí, né, para os novos empreendedores. Como eu falei, né, saiba, se prepare, tenha bagagem, não é uma aventura fácil, é uma aventura super difícil, mas se preparar é importante. Então, a partir desse momento que eu defini, né, vou montar alguma coisa, aí eu fui olhando dentro do público feminino. Eu já tinha uma experiência grande em dermocosméticos, né? Então, trabalhei na minha penúltima passagem muito tempo com mulheres, cuidando de pele, etc. Então, isso era uma coisa que eu não queria, porque eu acho que eu teria os meus vícios, não sei se seria tão fora da caixa. E aí, poxa, por que aí você me pergunta por que a moda feminina? Aí vem de uma admiração, assim. Eu sempre gostei de uma mulher bem vestida, num estilo muito, muito natural, muito solto, assim, sabe? Muito leve. E eu falei, poxa, é uma coisa que eu gostaria de tentar fazer. A partir desse momento, eu fui procurar, né, que caminhos eu poderia seguir. E aí tive pessoas que me ajudaram bastante aí a entender o negócio. O mundo da moda é esse. Esse aqui são os bastidores, porque o lado comercial da coisa, ele seria mais fácil para mim, porque quem vende protetor solar vende roupa também. Né? Você precisa saber qual é a forma de vender tanto protetor solar quanto a roupa. Então, nesse momento, eu aprofundei, defini que seria, né, a moda feminina, do jeito que eu pensava. E aí é que eu agradeço assim, esse feeling, eu acho que eu tenho acho ainda muito moderado, mas eu tenho uma certa facilidade para definir o que é que eu quero dentro da moda, qual é o caminho da MQ, o que é que eu quero pregar. Então isso facilita bastante. Então montei, né, durante esse ano que eu estava, no último ano da Johnson, que eu já tinha decretado para mim, fui montando, né, tinha a minha religião, que era a seguinte: eu chegava todo dia do trabalho, assim, 20 horas, né? Eu começava ali de 8 horas até meia-noite, de 8 a 1 da manhã, eu comecei a estudar o mundo da moda. Como era, quais são as tendências, o que é que tinha de site, o que é que tinha de bacana, quais eram os prós, os contras. E aí consegui, né, com a facilidade que eu tinha, consegui montar um plano de negócio bacana, assim. E acho que isso é muito importante, assim. Se você tá preparado para empreender, é isso, tenha disciplina. Esse é um fato que a gente precisa ter no antes, no agora e no futuro também. Então, isso é como se fosse um médico que tem que ler e estudar, né, todos os dias. A gente vive isso. E aí, para me ajudar, eu contratei também uma assessora de moda,
que ela me explicou muito o que era tecido. Então, porque aí é uma coisa que pode lhe enganar muito, assim, porque plasticamente e visualmente as coisas podem ser muito parecidas, e elas são, na verdade, no mundo da moda. Mas quando você trabalha com uma matéria-prima de qualidade, quando você tem e conhece qual é o tecido, a leveza, caimento, o que é que vai acontecer com aquela peça, você está mais preparado. Então, essa pessoa, eu fiquei com ela aí por pelo menos aí uns 6 meses, né? E ao fim disso aí, ela me apresentou algumas fábricas, confecções, que poderiam produzir para aquele estilo de moda que eu queria para MQ. E aí, cara, foi muito legal. Assim foi o começo, sabe? E aí, eu não sei se você tem alguma pergunta, senão eu continuo aqui Não, eu queria... A história é longa, a história é boa, né, e bonita, assim como as peças da MQ. Mas tem uma coisa que é muito pitoresca aí, que é muito peculiar, que talvez aí pelo seu aprendizado em trabalhar em grandes empresas, você tenha começado construindo uma marca, né? Eu acho que o naming ali da MQ, quer dizer, você colocar o nome forte. E então eu queria que você descrevesse um pouco aí esse percurso peraí, eu vou nomear assim, e como é que foi esse processo do criar essa marca? Bacana, isso aí seria mesmo o processo natural de falar, né? Defini, criei, já tenho o fornecedor. Aí veio uma coisa antes que eu poderia ter falado para vocês que não falei. Eu poderia tomar uma decisão inicial que era cria-se uma marca própria do zero, com valores, crenças, tudo que você acredita e coloca ali. Ou você faz uma multimarcas e assim você já tem marcas super fortes e seria comercialmente e financeiramente um caminho mais fácil. Você trabalhar com multimarcas, aí você vai entendendo ali o cenário e depois você define se você quiser fazer a sua marca própria ou não. Nesse caso, nunca passou pela minha ideia de ser multimarcas e, claro, eu fui pelo caminho mais difícil. E não é fácil mesmo, assim, porque é criar do zero. No caso, a MQ, para mim, tudo tem que ter um sentido para eu ter montado isso aqui. Então, MQ, né? MQ significa as iniciais mesmo do nome de Maria Quitéria, né? MQ. Que foi uma grande heroína brasileira, foi a primeira mulher a ingressar nas Forças Armadas do Brasil e lutou pela nossa independência, né? Eu precisava que viesse, isso que são coisas legais, sabe? Vieram de sonhos, vieram de estudos. Poxa, quem é que uma mulher baiana que tivesse a minha origem e que me representasse o nome da minha empresa? Então, poxa, quando eu achei Maria Quitéria, eu falei, caramba. Aí a gente vai fazendo os testes, né? Maria Quitéria era grande e já tinha, não sei se era uma boutique, mas o nome era muito grande. Eu não queria. Aí testei o M e o Q só o M e o Q, as duas letras. MQ, isso. Aí eu achei que a marca ficou pobre, assim. Aí eu falei, caramba, meu Deus, o que é que aonde tem um meio termo? E do nada eu falei, caramba, por que não soletrar MQ, né? Então M-E-Q-U-E, né? E o tiozinho não é. Caramba, sonoro fica legal, MQ. Todo mundo vai ter uma curiosidade. Poxa, MQ é uma palavra que não existe, né? E aí até a gente, conversando até em off, eu te falei, hoje a gente, né, teve uma coisa bem parecida. E assim, eu sabia que os recursos iniciais, eles são escassos. A gente não tem tanta grana para fazer tanta mídia, para fazer um branding que é necessário. E aí, então, poxa, eu fui estudando que
palavras que não existem na busca orgânica, por exemplo, ali quando a gente vai no nosso famoso Google, né? E busca uma palavra que não existe, você tende a ser o topo da lista, o topo da página sempre. E aí, então, eu falei, caramba, olha que legal. Então, eu já não queria uma marca nem tão grande, nem tão pequena, e atingir sonoramente o que eu gostaria, tem essência, caramba, vai ser isso aqui, vai ser MQ, em homenagem a Maria Quitéria, uma mulher muito forte, uma mulher que tem essência, que foi... se a gente for falar, ela era foi uma ex-combatente. O que é que tem a ver com a moda? Pô, tem tudo a ver com a moda, porque ela foi a primeira. E ela entrou no Exército Brasileiro travestida de homem, porque naquela época, claro, não entravam mulheres. Só para fazer um resgate histórico aí, que a história da Maria Quitéria, a guerra, a Bahia ali envolvida, eu contextualizo um pouco ali que ano era a Maria Quitéria, que guerra foi. Você pesquisou essa história, né? Eu não tenho esse dado assim. Eu vou te dizer. Você não foi historiador. Historiador. Você não foi fui, curioso. Mas eu fui curioso, mas eu vou te dizer aí que pelo menos aí deve ter uns 300 anos, vai. De toda essa história, né? De onde começou. Vá contando que a gente vai pesquisar aqui. Vá pesquisar, porque eu acho que é basicamente isso aí. Mas então, olhando para o lado de Maria Quitéria e voltando para a moda, caramba, ela entrou travestida, cortou os cabelos, ela tinha uma farda essencialmente de homem, e aí ela foi reconhecida, claro, rapidíssimo, né? Foi reconhecida como mulher. E ela era tão habilidosa, porque também o pai era militar, ela sempre mexeu com armas e tal, e ela era tão habilidosa que o comandante falou assim, opa, você não sai. A partir de hoje você é um soldado daqui e ponto. E aí, então, para ela puxar esse lado feminino, imagine num cenário ultra mega machista que ainda é de hoje, né? As forças militares e tal. Imagine ela entrando e ela com essa roupa, ela conseguiu de uma calça fazer uma saia, né? Que chama saiote, na verdade. Então deu um lado feminino, uma calça super masculina. Então ela colocou uma saia. E ela, para dar um enfeite no cap dela, ela colocou um penacho na cabeça. Então, assim, olha o que é a moda para uma mulher que não tinha acesso. A moda geralmente vinha da Europa, dos navios que chegavam até aqui. E aí você conseguia ver, né, quem usava aquilo e aquilo ali traçava. Mas ela ditou moda. Então eu falei, olha como as coisas se encontram. É uma mulher forte, é baiana, é ligada à moda, é forte. É isso. É isso que eu gostaria e que eu pretendo que minha empresa seja. Que uma pessoa, quando se vista de MQ, traga todos esses valores. De uma mulher forte, de uma mulher alegre, de uma mulher que luta todos os dias, que é independente, entendeu? Que ela pode ser, a mulher da MQ, ela pode ser casada, solteira, livre, ela pode ser o que ela quiser, ela pode trabalhar fora, ela pode trabalhar dentro de casa. Então, o que é a essência é ser uma mulher forte. Então, não tem... eu gosto de homem, eu gosto de mulheres. Não, é uma mulher que gosta de pessoas, né? Uma mulher que quando... meu maior desejo é quando você vestir uma peça da MQ, você se sinta alegre, você se sinta representada por uma série de coisas e cuidados que desde o começo eu tenho aqui nessa história muito recente aí da MQ. Pô, muito legal. Resgatei aqui a história. Maria Quitéria lutou na Batalha da Independência da Bahia. Da Bahia. 2 de julho, para quem não sabe, né, data histórica, a independência da Bahia, né, foi de fato quando o Brasil expulsou os últimos soldados portugueses, né, na Guerra da Independência. Então foi 2 de julho de 1823. A gente, 1822, 7 de setembro. 300 anos, acho que acertei, né? Acertou, quase 200 e tantos, né? Uhum. E aí o interessante é o seguinte, hoje, Maria Quitéria, aí a MQ, ela é
patrona do quadro complementar dos oficiais do Exército Brasileiro. Em 1996 ela ganhou esse título e em 2018, né, ela integra aí o livro dos heróis e heroínas da pátria, pela sua contribuição ali na Guerra da Independência. Legal. E, pô, Fred, tem um ponto interessante aí da nossa conversa, né? Nós conterrâneos aqui da Bahia, a gente traz muito essa coisa do sincretismo. Você comentou aí que foi consultar o mapa astral, que foi consultar outras fontes, além, obviamente, de também buscar o apoio, o profissional, né, e a ajuda ali nesse processo de montar a empresa. Mas aí o interessante é que você faz o cruzamento do sincretismo, né, dessa coisa, trazer uma baiana para a marca aqui, e a sonoridade da palavra MQ, quer dizer, 3 coisas que, na verdade, transpõem Fred para a marca. Você, empresário, transpondo aquilo ali para a marca. Que outras coisas na MQ colocam Fred ali como empresa? Eu acho que um ponto super interessante da MQ... Só puxou um pouco o microfone para mim? Só aproxima mais do microfone um pouco. Então, eu acho que uma característica bem peculiar da MQ, entre todas essas coisas que a gente colocou, principalmente assim, ó, imagine o quanto é difícil, né, um homem, né, hétero, na frente, né, de uma marca feminina, sem ter, né, eu não fui formado em moda, né, eu estudo muito a moda agora. Inclusive, acho que agora com as coisas mais alinhadas, eu tô super feliz que eu vou fazer uma pós-graduação aí, acho que vai ser bem legal, assim, para minha carreira. Mas, poxa, imagine o desafio, isso que me chama, isso que me provoca, sabe? Não que eu queira provar aos outros que, poxa, um homem na frente que não tem... para a cabeça das pessoas que não conhecem, não, o cara não tem a sensibilidade do que veste legal, tal. Poxa, eu acho que eu acho que esse gap aí eu não tenho. É um preconceito, né? Isso é um preconceito. Né? Com certeza. E eu me sinto super à vontade, porque tudo passa, claro que numa empresa nova, você é tudo. E quando é seu, você é mais ainda. Então, assim, eu participo ativamente, ou seja, todas as peças que vocês vão ver no site, na loja, toda essa curadoria é feita por mim. Então, assim, eu não tenho nenhuma mulher que me ajuda e não tem problema hoje, é o que eu te disse, os recursos são escassos. E aí, se eu tiro uma pessoa que está na área de vendas para me ajudar a ir lá e definir o que eu quero, provavelmente em algum lado a gente vai cobrir um lado, né? Vai cobrir um pé e vai descobrir o outro. Então, claro que eu gostaria de ter uma mulher do meu lado para me ajudar a isso. Mas eu encaro como esse é um desafio para mim, é um aprendizado muito grande. Então vai muito da minha sensibilidade, do que eu acho. Então essa sensibilidade feminina eu tenho, com certeza. Porque assim, eu consigo, você pode não gostar ou não. E esse é um ponto que a gente precisa saber bem dividir, sabe? E isso você vai entender muito das pessoas mais próximas do começo, porque o começo são seus amigos que fazem. Family and friends. Exato. E pode ser, por exemplo, poxa, eu te falei, tem algumas coisas na MQ que são decisões que você precisa tomar para ficar mais fácil a sua curadoria. Então, poxa, a moda é muito legal. Né? A moda ela pode ser decotada, a moda pode ser justa, a moda pode ser de rua, pode ser street, pode ser uma série de coisas. Então, assim, é importante você criar... Eu tenho meu espaço, que eu acredito, mas eu não digo que é o certo. É o que eu acho que eu posso seguir. Mas, por exemplo, a sua esposa ou a sua mãe pode não se encaixar nesse perfil porque não gosta do estilo da minha roupa. E tá tudo bem. Isso é que a gente tem que estar preparado. Porque a gente vem num começo
exigindo muito que os seus amigos comprem. E daí, cara? E agora imagine a cabeça. Eu estou te falando agora racionalmente. Porque não acho que eu não fiquei chateado ou eu não fico porque um amigo meu não comprou alguma coisa para a mulher dele. Poxa, e se a mulher dele falou com ele? Cara, não gosto. Então, depois a gente vai entender que, poxa, não isso é que a gente precisa entender, que a gente não necessariamente o seu amigo vai ser um cliente. Mas na MQ, o meu cliente vai se tornar meu amigo. A partir do momento que ele entrou ali, que ela entrou ali, e ela tá disposta a conhecer a história, a essência, como a gente faz, o cuidado que a gente tem, é minha obrigação me aproximar de uma forma muito bacana, tranquila. E então essa história de, poxa, ser um homem, definir as peças, correr atrás, isso para mim é muito legal e é super diferente. Então isso me preenche muito. Então é isso. Tem uma percepção aí dos amigos, né? A gente vê quem visita a loja ali, que é o cuidado, né? A atenção que a loja tem, que o pessoal que atende na loja tem, quer dizer, os feedbacks aí que você deve ter recebido falam muito disso. Aliás, é uma coisa que é pessoal sua, porque, por exemplo, você entrou aqui no nosso estúdio, no Podcast no Bar, né? O estúdio Podcast no Bar, a gente está na região da Lapa, Água Branca. Aqui você entrou e você observou, pô, o estúdio legal, por isso, por aquilo. E quem vai na MQ, e eu vou falar por experiência própria, você tem toda a disposição, uma loja confortável. Você tem, aliás, eu acho que é o maior provador do Brasil, né? Pra quem vai no provador, quer dizer, é bastante de você nisso aí também. Mas como é que isso aí se conecta com a marca? É legal esse ponto. Assim, eu sou uma pessoa de amizade, né? De graças a Deus, bons amigos. E eu gostaria que o meu espaço, você entrasse e você se sentisse em casa. Então, não necessariamente numa loja, aquela coisa fechada, aquele ambiente de o ar-condicionado, aquela coisa luxuosa tal. Não é isso que eu imaginava. Era alguma coisa que, poxa, quando você entrasse, as pessoas abram um sorriso, perguntem como você está, como você está se sentindo. Então, assim, eu gosto de ter essa proximidade. Gosto muito de apresentar qual é a essência, de onde vem. Então, poxa, eu gosto de dizer que a gente trabalha com tecidos 100% naturais, que derivam do algodão. Então, assim, que eu não tenho mão de obra nenhuma fora do país, que eu conheci essas marcas e fábricas que produzem para a MQ. Eu fui lá, eu sei quem são as costureiras, o cuidado que elas têm. Então, sabe quando você começa com tudo certo embaixo, assim, do tipo com valores, e aí eu de novo, não estou acusando nem colocando. Eu estou dizendo qual é a minha escolha. A minha escolha é essa. E ninguém precisou falar uma sigla para você, ISD, faça ISD, não. Quer dizer, vendo as premissas, né? Isso. Então, assim, poxa, trazer esse ambiente que você falou. O começo de tudo, voltando um pouquinho, eu não comecei, como você falou, poxa, hoje eu tô bem instalado pra caramba pra uma marca de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. Hoje a gente tá no principal polo ali de visita de moda, de coisas legais e lojas aspiracionais, que é a Oscar Freire, né? A gente tá numa travessa dela, chama Melo Alves, e a gente pega um pouco disso aí. É muito legal você tá no meio de grandes marcas, de marcas pesadas, que te puxam. A partir do momento que você olha o seu vizinho definir alguns caminhos, você fala, caramba, eu posso chegar do meu jeito também, da minha forma, com a minha essência, mas é legal você olhar para o lado e você ter uma régua alta. E isso é o importante. Por quê? Porque eu nasci
Imagina, era pandemia, eu abri a MQ, a rua estava fechada, então eu tinha que ir para dentro de um prédio sem vitrine, sem essa comunicação com o público. Tá certo, tudo muito bem desenhado, foi muito legal. E foi super rápido também. Eu fiquei 1 ano só com o showroom. Como que foi? Como que foi essa história? Você começou quando aí com o showroom aí, como você está dizendo, e agora você está na Melo Alves ali, região do Oscar Freire. Como que foi essa construção? É o que eu digo, assim, eu acho que é um caminho super difícil, mas é um caminho que te dá luzes. E eu não tinha, vou te falar, a gente tá agora, né, no final aí de 22. O meu plano era pra rua em janeiro de 23. Poxa, aí eu maturaria ali. Mas aí aconteceu tudo muito rápido, né? A pandemia, graças a Deus, né, foi controlada. O showroom começou a perder, as pessoas já estavam de saco cheio de não ir para a rua. Hoje o barato é que as pessoas querem viver isso, né? Querem estar sem a máscara, visitando os lugares, podendo ter contato com as pessoas. E aí, ali naquele momento, eu me senti, caramba, e agora? O que é que vai ser? Ou eu continuo aqui, vou continuar forte, vou tentando fazer aqui meu mailing, ou vai aparecer alguma coisa. E aí, então, foi para a coleção do ano passado, de Ano Novo, eu queria fazer uma rasteira. E aí, de novo, que eu te falei, né? Sempre eu procuro régua alta, sempre eu procuro gente que faça coisa boa. E aí eu cheguei, né, numa pessoa que hoje eu tô do lado dela, né? Então eu tô, na verdade, em cima, porque a loja dela é embaixo, a minha loja é em cima. E eu conheci a Patrícia Camacho, que é uma mulher super forte e que tem uma marca sensacional. É uma boutique de sapato de luxo, né? Feito sob encomenda e tal. Aquela coisa, aquele bem, sabe? De artesão. Sim. Eu falei, caramba, eu vou bater na porta dessa mulher do nada. E vou dizer, poxa, a gente pode fazer uma collab? Eu tenho vontade, eu tenho esses vestidos, essa é a minha coleção. Eu tenho uma coisa voltada muito para praia, né? É uma moda mais solta, uma moda mais leve. E eu gostaria de verdade que a gente fizesse uma sandália aí para a gente completar esse look. E aí dali surgiu uma coisa legal. Acho que ela se encantou muito com a história, com o meu propósito. O que na verdade, né? Deixar hoje. É isso que a gente tem alguns limitantes e que isso não pode ser. Então, agora falando para vocês que querem empreender, estejam prontos para renunciar algumas coisas que não fazem sentido para você. E o que eu quero dizer isso? Então, hoje a gente tem aquela mentalidade retrógrada de caramba, eu sou carteira assinada, 16 anos, eu não vou entregar 16 anos da minha vida e vou pedir demissão. Mas aí, se você não faz isso, você vai ser um profissional mediano, um profissional que vão olhar para você... Infeliz, né? Um profissional que vão olhar para você e não vão ver seus olhos brilhar, que não vai fazer sua entrega. Não, eu acho que isso... É claro que todo mundo tem o seu limitante financeiro para montar um negócio, fato. Mas assim, de fato, pode ter certeza que se você perseverar, alguma coisa vai te dar sinal. Isso não pode ser... Aliás, se isso é uma amarra para você, desculpa, eu acho que não é ainda o momento para começar a empreender, sabe? Então eu coloquei para cima os 16 anos. Pô, claro que é uma grana muito alta. Mas assim, e aí? É a grana, é a minha felicidade, é o que eu quero, e aí vamos andar um pouquinho para trás, depois a gente vai lá para frente. Vamos buscar ser feliz, entender, tentar fazer alguma coisa diferente. Então, esse é o ponto. Acho que a gente não pode ter essas amarras, entende? E a MQ, então,
dessa coisa com a Patrícia, veio uma amizade, e aí ela ia montar uma loja. Ela tem sapatos, né? E alguns acessórios, como bolsa e tal. E aí ela ia montar uma seção só de roupas de couro. Nessa parte de cima, que é enorme, né? Dentro do nosso espaço hoje. E aí acabou que algumas coisas não aconteceram e ficou vago. E ela falou assim, você não quer vir pra cá? Eu falei, poxa, eu não tenho condição de vir pra cá. Poxa, eu tô em Moema, dentro de um prédio de escada ainda. Pô, todo bonitinho assim, mas Showroom, uma né? coisa muito simples, showroom e tal. Como é que eu venho pra cá? E ela, pô, me deu a mão, assim, falou assim, ó, entre, tenha paciência, as coisas vão acontecer da melhor forma, isso aqui é o que você pode pagar. Cara, aí as coisas começaram a se desenvolver, entendeu? Então isso vai fazer 11 meses só. Então imagina um cara de uma marca nova, que nem se construiu ainda porque não deu tempo, né? Do nada, o cara... Geralmente a galera se fortalece, começa em casa, trabalha, né, o branding aí mesmo, o estoque em casa. Mas assim, isso são coisas que são legais e que são bonitas e bacanas. Mas para quem tem uma experiência corporativa, de rotina, de coisas que você precisa... Então, eu preciso ter um escritório, eu preciso ter minha sala, meu computador. Esses rituais de empresa grande não lhe permitem que você faça uma coisa... uma coisa ainda que... minha casa é minha casa, entendeu? Na ótica do Fred. A minha casa é minha casa. Eu quero chegar em minha casa, eu quero pensar em outras coisas. Então eu não consigo, minha cabeça não consegue ser a minha casa, o meu escritório. Eu consigo trabalhar em casa para a minha marca. Isso sim, se eu quero até. Eu tenho o meu espaço. Mas dividir essas coisas não conseguiria. E aí então deu tudo certo, assim. E do nada eu estava no principal rota de rua de São Paulo, para você comprar marcas aspiracionais e tal. Então isso uma grande conquista que eu preciso fazer valer o tempo todo. Então eu preciso estar ali todo dia incomodado e respeitar também. Isso a gente conversou hoje, bem legal, né? Você vai ter muito sucesso, né? Mas a gente tem que ter paciência porque requer tempo. Eu não vou conseguir criar, né, uma marca enorme, aspiracional, feminina em 1 ano e meio. Não dá. A não ser que eu tivesse rios de dinheiro, que não é o meu caso. A gente precisa ter muita paciência, perseverança, resiliência, saber dos altos e baixos que acontecem todos os dias. Porque a gente, às vezes, quer uma velocidade para uma coisa que não dá ainda. Então eu ainda estou na fase, sabe, do encantamento do amigo. Esse passou. Hoje a maioria dos meus amigos já conhecem a marca, né? Amigos. E as amigas, claro, que hoje eu até sou mais amigo das meninas do que dos caras, porque a gente fala até mais a respeito de moda e tal. Então, agora eu tô na fase dos amigos dos amigos. Poxa, então a Renata, ela usa MQ, e a Paula, que é amiga da Renata, pergunta, poxa, de onde é essa roupa? Ah, não, é da MQ, é do Fred, de um amigo do meu marido e tal. E assim vai. E aí, como a gente tá na rua, tem vitrine, aí é o mais legal. É aquela conquista da vitrine, da pessoa que passa na frente da sua loja. Então, é claro que ainda é pequeno. E aí são steps, né, que a gente dá. Então, eu precisaria... Qual é o meu castelo? Meu castelo primeiro era ter base, aquilo disso que eu te disse. Poxa, eu preciso ter estrutura. Não é porque eu sou pequeno ainda como marca que a minha marca e a minha empresa não vai ter estrutura desde sempre. E tem. Tudo que eu preciso para me organizar, ali eu tenho. Então, eu penso muito grande, né? Eu procuro
olhar as melhores coisas que estão sendo feitas e tentar fazer do meu jeito, mas que sempre priorizando uma régua alta. Então, esse caminho então, poxa, como é que eu traduzo isso para você? Se eu estou agora com uma vitrine e vou atingir pessoas que estão passando, poxa, eu tenho que chamar atenção na minha vitrine. Poxa, então aí, o que é que a gente pode fazer? Vamos trocar um simples piso da calçada, vamos colocar um banco na frente, vamos colocar uma tela, vamos colocar alguma coisa que chame, que dê carinho, né? Que as pessoas se interessem, mesmo por uma marca desconhecida. Então, são os meus, o meu castelo montado. Primeiro eu preciso ter base. Então tá, eu já tenho uma base. Eu já sei, eu tenho uma base estrutural e eu tenho um lugar muito bacana. O segundo momento é agora trabalhar de forma pesada o digital. E eu tô nessa fase. Então, assim, super novo também. Só tenho 3 meses que eu tô com uma gestão de tráfego. Porque são muitos blocos, são muitas coisas difíceis. E aí, por que você fala? Por que você faz tanta questão de ter estrutura? Porque eu já estudei e eu comprovo. Você pode perguntar na sua casa. Assim, se você não tem uma embaixadora, e eu ainda não tenho, porque ainda não tenho a condição financeira desse investimento, que poderia chamar, poxa, essa é a embaixadora da minha marca. Quando você olhar aquela coisa, é aquela mulher. Ela é a embaixadora da minha marca. Eu não tive essa oportunidade ainda. Então, qual é o caminho? O caminho, primeiro, fortalece-se a base, né? Eu crio a estrutura. E agora sim, eu vou para um próximo passo. Por quê? Porque a partir do momento que você não conhece, você pode perguntar em casa, você pode perguntar em casa também, dificilmente uma mulher compra uma primeira peça de uma marca que ela não conhece. Então, esse é o meu papel. Eu preciso ter o físico para as pessoas conhecerem no primeiro momento. Pode ser na minha loja, pode ser na roupa que você comprou para sua esposa, mas eu preciso desse contato. É difícil, assim, não se constrói. Então, se você não tiver essa imagem, ou se você não for uma marca conhecida, por quê? Tem um medo do caimento, do tamanho, da qualidade. Então, a mulher não vai arriscar. A partir do momento que ela já tem uma loja fiel, aí o digital bomba. Então, eu tô nessa fase. E assim, é duro pra caramba, porque hoje representa 0,5% do meu negócio. O que é bom pra você? Se fosse 1 ou 2, já seria muito bom. Do digital. Mas o meio é muito, muito pequeno. E por quê? Exatamente por isso. Então, agora eu tenho que investir nesse tráfego, fazer com que mesmo você não conhecendo, mas que você saiba a essência da marca, como é feito, a embalagem, os tecidos, o que o dono pensa. Então, a série de coisas que eu estou trazendo e jogando de conteúdo para que mesmo você não conhecendo, você vai confiar de como a forma que chega na sua casa, de como você é tratada, de como eu sou preocupado, por exemplo, poxa, a toda peça que sai da MQ, ela tem um folder explicativo de você, como você lavar a sua peça, como você cuidar da sua peça. Porque, poxa, não é uma roupa barata, né? Mas assim, você precisa cuidar com carinho daquilo ali. Não adianta você pegar um vestido super bacana, sei lá, de tricô, ou de crochê, ou de uma coisa... Porque sempre tem coisas delicado, muitas artesanais, tem muita coisa artesanal na MQ. Não adianta você pegar aquilo ali de um tecido de linho, ou uma viscose com linho, você pegar aquilo ali e jogar na sua máquina. Você está literalmente rasgando seu dinheiro. E muita gente... Então, poxa, eu preciso educar a pessoa que compra. Olha, cuide. Você não tem uma pessoa para lavar sua roupa? Não tem. Tudo bem. Compre um saquinho. Sabe aquele saquinho de máquina? Sim. Compre o saquinho da máquina. Coloque na roupas delicadas. Toda máquina tem roupa de bebê. E faça a lavagem. Pô, se você puder se dedicar
a lavar na mão, sua peça vai durar 5, 6, 8, 10 anos. Agora, eu preciso educar as pessoas, entendeu? E hoje a gente tem muita coisa ruim de fora, por isso que não é que é ruim por ser de fora, mas desconfie quando uma coisa é barata e te promete uma coisa... Qualidade, né? Não vai lhe entregar. Então, assim, hoje eu ouço, porra, de grandes marcas que, pô, hoje tem uma presença gigantesca. De, sei lá, 90-95% da produção vem da China, e da China tem muita coisa boa, legal, bacana. Sim. Mas se você não fizer a curadoria certa, o que vem, o barato vai sair caro, porque quando você botar na mão... Não tem almoço grátis, né? Não tem. E quando você botar na máquina, infelizmente vai encolher. Então, assim, é isso. A gente precisa conscientizar o nosso cliente tem que, por isso que eu te falei, a minha cliente, ela tem que ser a minha amiga. Eu preciso zelar, eu preciso buscar o feedback delas. Então agora, eu fiz uma super... fiz uma enquete no Instagram, pedindo para que as pessoas... 1 ano e meio de marca, eu queria saber o que é que você pensa. E assim, poxa, foi tão legal das respostas que vieram. Agora eu vou começar a publicar. Então, você começa a criar um corpo, sabe, do que você... Porque, poxa, eu sou muito chato e criterioso para muita coisa. De como você entra, como você sai, qual o tratamento, o que a gente está fazendo para essa sustentabilidade, digamos assim, da moda. Poxa, claro que eu não vou ser utópico, eu tenho 100% de tudo que é da MK é reciclado. Não tenho. Poxa, mas eu tenho a sacola, eu tenho a embalagem do correio, eu tenho agora a ecobag, eu estou me dispondo a ensinar você a cuidar da roupa. Durabilidade. Poxa, eu tem valores a marca. Então, é isso, assim, é acreditar, sabe? Então, eu nesse sonho, que é bem do começo, de verdade, eu acredito. E eu espero que eu tenha a capacidade de aprender mais e mais e mais. E ter uma marca e ser uma pessoa melhor a cada dia, sabe? Você começou até de trás para frente, né? Falando aí o pós, né? Você vendeu, a pessoa cuidar, quer dizer, a pessoa ir na loja, essa recomendação toda, mas tem uma coisa muito interessante. Não foi à toa que eu comentei que ele é muito cuidadoso, né? Bastante atencioso aí em alguns pontos, e que isso aí se reflete ali que a gente vê na operação. Mas tem aquela coisa da experiência, né? Você abriu a loja e tal, da experiência da sua cliente na própria loja. Conta aí um pouco, a pessoa chega na loja, você falou que é sobre loja, sobe a escada, e aí? O que acontece? Eu acho que são rituais, né? Primeiro eu tento fazer uma vitrine sempre bem arrumada, sempre organizada. Ter a Patrícia do lado é legal, porque você consegue pegar roupa e sapato. Então a manequim já fica muito bacana ali. Então o meu primeiro momento é esse. O segundo momento acho que a gente, né, baiano, a gente é muito de cheiro, né? Perfume, fragrância e tal. Então, poxa, a minha primeira impressão é quando você entrar, você sentir um cheiro. E assim, ó, como eu te falei, eu me preparo, eu penso grande. Eu não tenho um cheiro que você vê numa loja de shopping. Não, eu tenho um cheiro da MQ. A fragrância é da MQ. Então, quando você entra, aquele ali é a fragrância. Os detalhes. Então, para mim, impactar pelo cheiro no primeiro momento. No segundo momento, ser impactada pelas cores. Porque, assim, as cores, elas trazem automaticamente alegria pra gente. E eu sou uma loja altamente colorida. A MQ não tem estampa. Eu não tenho estampa. E não tem nenhum... E, gente, não tenho nenhum problema contra a estampa. De forma nenhuma. Apenas é uma escolha, e essa escolha é não ter. São roupas lisas, atemporais, de novo, né? Que deriva sempre de um tecido natural, muita coisa, tudo praticamente deriva do algodão. Então, o cheiro, o impacto das cores, aquele arco-íris legal, quando você olha, você sente um sorriso da pessoa, é isso que eu preciso. Agora, depois a gente fez um estudo.
a gente lançou como Ser o quê de estilo, era o slogan, né? Ser o quê de estilo, essa brincadeira MQ, ser o quê, né? Essa brincadeira com o quê. Mas depois vendo isso, olha o que é legal você olhar para o seu público-alvo, olhar para as mulheres que entram ali. Toda pessoa, e eu vivi isso muito na minha ex-empresa também, que tinham produtos de muita qualidade. E quando as pessoas viam aquele shampoo, ou aquele óleo, ou aquela coisa, a pessoa já dá uma risada de graça. Então é isso, eu preciso mexer com que ela, quando ela olha e fale assim, caramba, que energia que tem. Então aí eu troquei esse seu quê de estilo, porque eu não tinha vivido essa experiência de estar ali, de olhar para as pessoas. E aí eu pensei, poxa, eu acho, como é que eu posso definir isso aqui? Eu acho que MQ é se vestir de alegria. E essa alegria tá nas cores. Aí eu falei, poxa, eu vou pensar em alguma coisa, e veio o Vista-se de Alegria. Agora o slogan da MQ é Vista-se de Alegria. Olha que coisa legal, assim. Porque a gente tá... o que eu desejo mais não é que você fique bonita com determinada peça. Porque a beleza da peça vai do gosto de cada um, entendeu? E da cor de cada um. Você pode ficar linda de preto, de bege, de pink, do que quiser. Mas quando a minha cliente, a consumidora da marca, usa uma peça da MQ, eu quero que ela esteja alegre. O sentimento dela tem que ser de alegria. Então, eu sou obrigado a dizer, vista-se de alegria. Porque é isso que eu gostaria, eu como Fred, eu como MQ, quando você vestir a minha peça, que você esteja num momento alegre, que você divida isso com a gente. Então, eu acho que apesar de muito novo e muito jovem, essa é a essência. É isso que eu queria passar, entende? Legal, legal. Aí a pessoa se veste de alegria e uma cliente sua, ela fica quanto tempo mais ou menos dentro da loja ali para experimentar, ter essa experiência MQ? Esse é um caso delicado. Aí eu vou te falar, trazendo uma coisa que você comentou. Eu pensei diferente também numa coisa da MQ. Quando você falou, é o maior provador do Brasil. Eu não sei se é o maior, mas acho que é um dos. Mas o que eu pensei? Eu falei, poxa, a minha loja é uma loja de amizade. É uma loja de momentos. Eu vou criar um provador grande para você ir com 2, 3 amigas e ser um momento de felicidade, de tomar um drink, de comer alguma coisa, de provar, de ser feliz, de ouvir música. Então, depende. Se você tem tempo, a sua experiência pode ser de 1h30. E aí, para isso também, com o tempo, eu vi que essa aspiração minha também bloqueava muita gente. Por quê? A pessoa ficava tanto tempo nesse longo espaço, eu não tinha outro. Aí só tinha banheiro. E aí era aquela coisa da experiência ruim. Então, ao mesmo tempo que é legal você ter um negócio bacana para suas amigas, você precisa ter uma coisa para quem é rápido. E principalmente São Paulo, que é aquela correria, passou, provou, já foi. E aí, então, hoje eu tenho o que eu acho que é perfeito. Eu tenho 2 provadores pequenos, daquele que você vê em loja de shopping tradicional, e o das amigas, que eu chamo. Então, é isso, assim, quando você vai, tudo depende, o tempo vai depender do seu tempo. Se você quiser ficar 2 horas provando roupa, vai ser massa no provador grande. Ou se você quiser provar sua roupa em 5 minutos, você vai provar também. Então eu não posso te dizer o que é. O que eu gosto é, claro, ficar mais perto das pessoas que provem e experimentem e façam fotos e mostrem, poxa, olha como ficou legal. Então é claro que essa experiência é legal. O rapidão é difícil, mas faz parte do jogo. E tem um espaço instagramável ali, né? Quer dizer, tô aqui, visitei a loja. Ô, Fred, tem uma coisa muito bacana aí, cara, dessa construção toda que você vem dizendo, mas tá nas entrelinhas, que na verdade é o nosso principal assunto, né? Você é o primeiro case que a gente tá trazendo, a gente tá no 7º episódio
aqui do nosso podcast. Os 6 primeiros episódios a gente conversou com especialistas em etariedade, etarismo, né, o preconceito em relação à idade, pessoal de desenvolvimento humano, falando sobre empreendedores maduros. A gente fez o corte que agora está se discutindo muito, que é os 50 a mais, mas você, como uma pessoa que teve 15, 16 anos de experiência profissional, posso dizer que a Fred, uma pessoa madura que está empreendendo agora. Como é que foi esse processo seu do maturidade, você colocar essa maturidade toda profissional disso? E assim, a visão de longo prazo, né? Acho que é o que a gente percebe aqui. O que eu acho é o seguinte, ó, acho que eu vou bem na sua... até discutindo um pouco, né, da sua matéria no Vou complementar uma pergunta com outra pergunta, né? Foi a primeira vez que você pensou em empreender ou você em algum momento antes já tinha pensado? Não. Então, assim, para fazer chegar lá no seu... até na sua matéria lá do Estadão do 50 a mais, do empreendedorismo, que, porra, perfeito na minha concepção. Existem... É como o futebol, cara. Empreender é como... Tem pessoas... eu vou dar um paralelo bem fácil para todo mundo entender. Ó, tem Neymar, que nasceu com aquele dom absurdo, né, de talento, de drible. Esse cara é o empreendedor igualzinho. Tem um empreendedor Neymar, que ele vai ser jovem, que ele é um cara fora da curva, que ele tem ideias mirabolantes e que ele vai ter sucesso com 18 anos de idade, com 20, com 23. Por quê? Porque ele é como o Neymar. Né? 85% dos jogadores não ganham 3 salários mínimos. Né? Agora, Neymar são poucos. Né? Mas você tem a opção de ser tão bom quanto o Neymar ou melhor se você se preparar. É o caso se você for ver Neymar, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo não é ele não tem o talento nato que Neymar teve quando nasceu, mas ele foi um cara preparado. Ele se entregou àquilo ali e ele chegou no limite máximo de ser, sei lá, 5 vezes, 4 vezes melhor do mundo. Por quê? Porque ele aliou, claro, ele tem um talento, mas ele tem a disciplina junto. E eu acho que, assim, não tem a data certa. O que eu tô falando do meu caso. Eu tive momentos eu quis a doencinha aí a picadinha aí, não, a picadinha do empreendedorismo, ela chegou ali, os meus 30 anos. Quando a gente passa de 20, a gente já diz que é o adulto, 30 anos e tal. Que nada, né? Passou com 30, mas passou igual à vontade. Veio um outro com 36. Então foi 30, 36. 36 já me achava mais preparado. E aí veio 40, eu falei, não, agora eu vou. Agora senão eu não vou. E que legal, porque assim, ó, ainda tem pessoas que podem se preparar mais. O que a gente não pode ter é ser escravo disso aí. Poxa, você fez uma matéria maravilhosa, embasada, que tem pessoas com sucesso empreendendo depois dos 50. Eu cheguei com 40, eu já me sentia maduro. Então, não tem essa... não tem... Gente, tem gente que vai nascer com muito talento e com uma veia de empreendedor muito forte. E com base, e com algumas outras coisas, com criatividade. E ele pode ser e vai ser um grande empreendedor com 18 anos de idade. Mas caramba, se você não é isso, né? E você vai ser a maior parte da população que não é assim, que não tem esse dom, que precisa entender qual é a gestão, como é que faz, o que é marketing, o que é encantamento, o que é ciência do consumidor, o que é comportamento de compras. Poxa, isso só quem vai te dar é uma grande empresa, é um trabalho, é alguma coisa que vai te fazer mais forte. E que legal! Ver uma matéria, ler uma matéria dessa que, caramba, tem vida e vida ativa. Quando normalmente essa é uma idade a gente tem essas... Porque assim, a juventude hoje,
a molecada que vem da base, ela vem muito mais forte. Hoje a gente vê, né, crianças com 2 anos, pô, brinca com um smartphone que a gente não brinca, pô, a gente não teve essa oportunidade. Então essas pessoas, sim, elas são mais rápidas que a gente. E claro que as pessoas, a gente fica com 40 anos dentro de uma grande organização, a gente fala, ih, rapaz, acho que a hora tá chegando. E aí você fica nessa, mas não, esse é o momento bacana, olha, tudo tem o seu aprendizado e essa pessoa que também corre pra caramba, ou esse talento ali, e isso é um grande problema da juventude hoje, assim, é a ansiedade de chegar, de achar que as coisas vão se desenvolver muito rápido, porque você fala 2, 3 línguas, porque você domina o Excel, porque você estudou nas melhores faculdades. Isso eu esbarrava muito, poxa, em grandes talentos que eu vi se perderem por... Não, é o seguinte, ó, numa entrevista de trabalho, você tá falando com uma pessoa que, calma, né? Que legal que você é assim, você é acima da média e tal. Mas o cabelo branco, o tempo, a experiência, ela é importante. E que essa juventude que tiver ligada nisso, em saber respeitar o tempo, esses caras são 10 vezes melhores que a gente. 10 vezes. Esses caras sabem de tudo. Eles falam sobre tudo. Eles discutem sobre tudo. Mas tudo tem que ter um tempo. E esse negócio do empreender é isso. É você respeitar o seu tempo. E que legal que esse tempo pode ser mais além do que eu pensava. E isso que você me mostrou, caramba, eu acho que com 50 você tá ainda mais preparado, bicho. Porque se eu tô com 40 e eu tava me sentindo confortável, com 50 deve ser uma coisa maravilhosa. Então, é isso. Não tem a idade certa, tem. Ou você nasce com o dom e aquilo ali nasce com você, você vai ser um cara velocista muito rápido, vai crescer. Ou você aprende com as experiências que a vida vai lhe dar e você vai aprender o máximo e vai criar uma coisa que faça sentido. E outras coisas, né, que a gente não discutiu. A gente... Eu vou falar uma coisa muito particular. A gente vive refém... muito a gente vive os nossos medos, fato. A gente é uma pessoa medrosa, a gente não pode perder o emprego, a gente não pode perder o plano de saúde, a gente não pode, é tudo medo. A vida. E empreender é mais um medo. Só que a gente tem que aprender uma coisa. Beleza, ao invés da gente viver só o medo, porque a gente não vive o nosso sonho. E eu tô preparado, eu tô te dizendo do fundo do coração e falando para vocês assim, claro que o meu negócio pode não dar certo como eu gostaria. Claro que eu posso voltar a trabalhar numa multinacional. Isso acontece. E acontece, e a gente tem por quantas pessoas, né? A gente vê, tentou uma, tentou 2, na terceira deu certo. Poxa, no mínimo uma experiência bacana você viveu. Poxa, de ter uma coisa sua, de colocar os seus valores ali, de acreditar, de se entregar. Então, não tem gente, a única coisa que pode acontecer pode dar errado. Mas a gente tem que ter a maturidade, caramba, e a coragem. E correr atrás dos sonhos. E será que você, aonde você está, você é feliz, ganhando um grande salário, mas chegando em casa, caramba, mais um dia. Nunca vivi isso, cara. Sofrido, né? Não, nunca vivi. E isso ia ser uma traição muito grande para uma empresa que apostou tanto e foi uma troca, porque eu me doei até o último segundo. Eu não deixei de entregar um resultado. Agora, assim, a partir do momento que não faz sentido pra você, porra, vamos viver. É isso. É isso que a gente precisa. Esse é o oxigênio. E claro, assim, a torcida e a gente luta, a gente tem as nossas crenças pra dar certo, porque a gente sabe da forma. Agora, assim, esperar. Por exemplo, o que eu vejo hoje. Poxa, minha empresa já tem 1 ano e meio e eu não tô tirando. É verdade. Tá preparado? Tá preparado para não ganhar dinheiro, não tirar dinheiro em 1 ano e meio? Todo mundo essa pergunta precisa ser clara. Porque você não vai tirar. Mas assim, você tem que ter empreender, não é? Opa, pedir as contas, montei um negócio aqui e tá. Não vai ser assim. Vai estalar o dedo e tá pronto. Não vai. Né? Tem que ter uma reserva. Tem que abrir mão de algumas coisas suas. Tem que renunciar a muita coisa. Era a minha próxima pergunta, que é justamente, você falou muito da preparação ali mais psicológica,
do montar a coisa, mas tem essa preparação financeira, né? Quer dizer, o empreendedor aí como você, solitário, né? Que foi sua ideia, colocar seu conceito, colocar muito do Fred ali no negócio, ele envolve você se preparar financeiramente, né? Todo mundo acha que o cara empreendeu, ficou rico. E não é assim, né? Para vir o dinheiro vai demorar um pouquinho. Mas é isso. A gente tem que ter lastro. E a gente tem que ter coração e fígado, estômago pra... Caramba, vou ter que abrir a mão de alguma coisa que eu tenho que é luxo. Vai. Tá bom, né? Isso não vai te deixar menor. Você tá investindo numa coisa que você acredita, que é o seu sonho, que tem valores, que tem suas crenças. E é isso. Tem que se preparar, não tem jeito. Não dá pra ser, vou abrir e ao mesmo tempo também não dá, peraí, vou ter um investidor que tá... Isso até depois, acho que vale a pena muito você puxar isso aí, sabe? Porque assim, ó, o pessoal confunde muito, eu acho que seu papel é esclarecer muito isso. A pessoa confunde muito o investidor, né? Um cara que tá te prestando dinheiro. É diferente. São coisas diferentes. O cara que tá te prestando dinheiro, ele quer o dinheiro mais rápido. E aí você também... vamos por partes, porque também hoje tá cheio de investidor no mercado. Nas aspas, né? O investidor não é aquele que bota o dinheiro e... Opa, traz aqui... não, preciso já em 6 meses aí, 1 ano, eu já imagino aí já tirar tal coisa, pô. Não, se eu tô dizendo a você que o negócio vai começar a rodar com 2 anos, qual a condição que você tem? Então, assim, desculpa, o investidor é o cara que tá do lado, né? Claro, ele não tá vivendo, mas ele acredita no seu projeto. Então, assim, poxa, é um cara que tá querendo ser meu investidor, um cara que tá só querendo me emprestar uma grana e ganhar o dinheiro em cima. Uhum. Então, essa é uma coisa legal, porque assim, se confunde muito hoje. O que são essas duas coisas. E aí escolher, já pô, se você não tem um primeiro momento para escolher uma pessoa certa, qual né, dentro do seu plano de negócios, qual é o seu faturamento de primeiro ano, de segundo ano, para o cara também ter acesso à informação. Não adianta a gente, vou empreender, eu levantar aqui, acho que eu tenho uma facilidade de fazer tapioca aqui, acho que eu vou abrir aqui meu carro, botar aqui um fogão bacana e vou vender tapioca. Pode dar certo, claro que pode. Mas precisa saber, poxa, quem tá do seu lado. Isso é importante. Eu acho, penso assim. Empreender não é uma tentativa, né? Disso que a gente está falando, e maturidade traz isso. A gente, nessa sua fala, aí você trouxe muita coisa que a gente coloca no estudo dos empreendedores 50+, e ali com pesquisa e dados, e você viveu isso de forma empírica, né, na pele. Quer dizer, o olhar de longo prazo, o realizar seu sonho, pode ser a oportunidade de realizar seu sonho, ou você entregar de você ali quais os valores que você quer ver na sua entrega, quer dizer, e buscar o processo. Quer dizer, eu preciso me preparar para essa etapa, eu preciso fazer isso, e testar, né? Porque sem testar, você não entrega nada. Exatamente. É uma jornada, eu vou te falar assim, e às vezes a gente acha que a gente já tá no controle de tudo, e não tá, cara. Aí aparecem coisas novas, dificuldades novas, e aí, poxa, você começa a ter pessoas do seu lado, que agora a sua empresa, ela acaba sendo também sonho de quem tá do seu lado. Então, assim, além de fazer por mim, porque eu também preciso, né? Eu preciso fazer para aquelas pessoas que estão do meu lado. Eu tenho que inspirá-las. Elas têm que acreditar que, no mínimo, eu vou fazer essas pessoas que estão do meu lado uma pessoa melhor. Poxa, que eu seja um degrau para que ela brilhe, para que ela seja, mas que ela tenha que daquele momento ali da bronca ou daquela fase chata, eu tô te puxando só para cima, porque é isso. Eu acho que a relação com as pessoas que estão colaborando com você
ela precisa ser muito natural, ela precisa ser tudo junto. Entendendo, né, que cada pessoa tem uma personalidade, uma forma de tratar, mas puxando, sabendo que aquilo ali tem regras, aquilo ali tem prazos, e aquilo ali tem que ter amor. Então, assim, a gente depende muito delas, porque, infelizmente, a gente não consegue estar todos os momentos. Então, as pessoas têm que ter, para trabalhar junto do empreendedor, tem que ter dor de dono. Essa pessoa, quando sair, você está entregando a sua vida, porque o seu negócio é a sua vida agora. Não tem mais ninguém. Pelo contrário, você está tendo a oportunidade de fazerem pessoas ali sonhar também por um momento. Então, é isso. Acho que a gente poderia, sei lá, discorrer sobre... Esse aí seria 3 episódios. 3 episódios, seria muito tempo aqui. Né? Infelizmente, a gente está acabando aqui. Queria saber, você quer completar mais alguma coisa? Minha última pergunta é sempre essa. Eu acho que eu tô pronto agora, apesar de ser muito novo. Eu quero desenvolver dentro da marca. Eu já tenho um estudo, mas eu quero desenvolver alguma coisa pro lado social. Eu acho que tem um espaço grande. Não é porque eu não sou uma grande marca que eu não preciso pensar grande e poder dividir, entregar alguma coisa para as pessoas que estão entrando, seja no mundo da moda, seja de utilizar, de como eu faço para reutilizar as suas... Você está comprando uma roupa nova, o que é que a gente faz com a sua roupa velha? Então eu tô pensando aí, eu acho que tem um braço social que em breve aí eu vou estruturar. Então esse é o meu sonho agora, assim, de criar uma parte estruturada voltada para o social e fazer de que aquele ciclo, né, o ciclo de compras, aquele ciclo de experiência com a marca, ele tenha também, sabe? Quando você joga um pouco, a gente entra, aí a gente coloca, né, aquele tempero todo e deixa para outras pessoas experimentar. Então eu acho que eu tenho vontade, eu tenho ideias, e agora é arrumar parcerias para que essa estrutura que está montada na minha cabeça saia e a gente tenha um braço social meio pequenininho, mas que a gente consiga também devolver às pessoas que mais precisam um pouco dessa paixão que a gente vive. Pô, muito legal, cara. Parabéns aí pelo MQ, porque 1 ano e meio para você colocar de pé, começando com showroom, recapitulando, né? Começou com showroom. Você já está num ponto bastante estratégico e o que aterrissa também um outro conceito que a gente defende bastante, que é a gente não faz nada sozinho, e o conceito também de austeridade, né? De você pensar, peraí, eu preciso ser disciplinado, eu preciso seguir essa regra aqui. Parabéns mesmo. Eu queria aproveitar que a gente está falando aqui de uma empresa de moda, né? E te dar um presente, um brinde aqui, que é a camiseta do Empreendabilidade. Bacana demais. Não queria dizer pro público não, mas você me viu com essa camiseta e ficou perguntando cadê a minha. Eu falei, cadê a minha aqui, ó. Vou falar para todo mundo. Olha que legal, gente. Isso aqui é o início de um projeto muito legal. Você obrigado, vou vestir bastante aqui. Representa, com certeza. E não é fácil, a gente tem negócios diferentes. Mas, poxa, é o começo da sua carreira e a gente pode dividir muitos medos, né? Mas continue assim, porque é isso, e a gente precisa muito de inteligência por trás. Empreender é aquilo. E acho que você tem um papel, você achou ali um caminho que você pode fomentar muito a futuros e para quem já está empreendendo. Então, continue com esse trabalho, que com certeza vai render bons frutos, tanto para você profissionalmente, como a gente que está do lado de cá. Pô, cara, obrigado, porque o Empreendabilidade, você falando, né, da construção da MQ, aí da marca, do processo de marca, de se organizar, de pensar o processo de testar, me vem muito como o Empreendabilidade está nascendo. Acho que você foi uma inspiração, né, uma das pessoas que eu vi ali empreendendo, e a gente está
na mesma faixa etária ali, e o Empreendabilidade a gente vem seguindo também, fazendo teste, o desafio do mundo digital, né, que as pessoas acham também que o digital é só você colocar um monte de dinheiro, vai fazer marketing digital, e não é isso. Você tem que fazer a coisa estratégica. E obrigado aí pela força, obrigado pelo apoio. Vou deixar aqui os 2 minutos finais para você deixar os canais, né? Falar os canais aí de MQ, endereço. Era isso. Como... Falei, vou fazer o merchan, gente. Então, a MQ, a loja física, fica lá nos Jardins, na rua Melo Alves 356. Então, a gente tem uma loja lá que é a nossa cara. Nos canais de mídia social, de rede social, @MQ Story, lembrando que se escreve EMEQ, né? EMEQUE, então é EMEQ Story. O site, né? O www.mkstory.com.br. E aí vocês vão saber todo o WhatsApp, enfim. Então eu espero de verdade que a gente se conheça, né, para os novos entrantes e me usem de verdade, não só para comprar alguma coisa da MQ, mas para trocar ideias sobre o que é que eu acho, o que é que eu penso. Então, não precisam ser consumidores, mas podem ser amigos, dividir as nossas ansiedades e etc. Então, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer e até a próxima. Boa. É outra coisa, né? Que empreendedor puxa empreendedor e estimula empreendedor. Então, estamos aqui para isso. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Mais um episódio do podcast Empreendabilidade. Você pode acessar todos os nossos conteúdos no YouTube, o podcast no Spotify e em outros canais de podcast, e nosso site www.empreendabilidade.com.br. No Instagram também bastante conteúdo, tá bom? Obrigado, um abraço.